Olá, seja bem-vindo a esse vídeo sobre VPMN e o uso no software Visage. Nesse vídeo eu vou mostrar como a gente pode anexar documentos, PDF ou Word, qualquer tipo de documento a um elemento do nosso processo. E vou mostrar também como é que a gente exporta como HTML, só para ver como é que depois a gente consegue visualizar esses documentos. Eu estou fazendo esse vídeo em resposta a um e-mail que eu recebi do Ederson Ribeiro. E, e a partir de agora eu só vou fazer novos vídeos se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, porque acredito que o básico da BPMN eu já mostrei o que eu podia mostrar. Então eu vou fazer um vídeo que vai tentar atender uma demanda específica, ok? Qualquer elemento então do meu processo que eu quiser colocar um anexo, se eu clicar com o botão da direita, ele tem uma opção aqui de anexo, tá vendo? Talvez fosse, por exemplo, faça mais sentido colocar num objeto de dados, mas eu posso colocar em qualquer elemento que eu quiser. Isso vai depender do contexto. Tudo na modelagem de negócio a gente tem que ver a nossa realidade do negócio do processo que a gente está modelando. Não existe uma forma correta. Se você não contextualizar, não necessariamente você vai poder saber se o que você está fazendo faz sentido ou não. Se eu clicar então em anexos, ele vai me deixar abrir um arquivo qualquer, é, colocar como anexo vinculado àquele elemento do meu diagrama. Eu posso ter, na verdade, mais de um anexo vinculado a esse elemento. Mas se eu, por exemplo, eu já coloquei um anexo nesse objeto de dados aqui, lições aprendidas, se eu tentar colocar aqui, ele vai clicar de novo em anexo, ele vai, na verdade, abrir o anexo que eu já coloquei, que eu já vinculei ao elemento, a esse objeto. Então, para eu colocar mais um elemento, tenho que vir em propriedades, e aqui em estendido, eu consigo criar mais um anexo. Posso ter vários anexos, que se eu quiser. Eu adiciono um novo atributo estendido, escolho um nome, por exemplo, arquivo 2, e ele tem que ser do tipo integrado. Dou um OK, ele vai ficar em branco aqui, mas vai aparecer esses botõezinhos aqui, onde ele no meu, pelo menos, BPM, no meu Visage, em português, está dizendo adicionar penhora, que ele quer dizer adicionar arquivo, né? Isso aqui deve ser português de Portugal, talvez. E aí ele deixa você escolher um outro elemento qualquer. Na verdade, pode ser qualquer tipo de arquivo. Não está limitado a ser um arquivo de texto, PDF. E também, se eu quiser excluir o elemento, tem um botãozinho aqui que ele deixa eu remover o, o anexo. Então eu vou deixar esses dois elementos vinculados a esse objeto de dados e vou colocar, só para mostrar que é possível, vou anexar também aqui num, numa tarefa, um objeto, um PDF. Aí qual é o uso interessante que você pode ter para essa função? Depois que você exporta, por exemplo, como se eu exportar para a web, ele vai criar a versão, digamos assim, em HTML desse diagrama, que vai poder ser aberto num browser. Aqui eu já tinha criado, quando você abrir, ele vai estar assim, por exemplo, mostrando aqui o que tem disponível à esquerda, e você tem que selecionar o que você quer que ele exporte, publique no caso, né? Ele chama isso de publicar. Porque eu posso ter no mesmo arquivo do Visage mais de um diagrama, vários, e de repente eu estou interessado em só um diagrama. Aqui eu nem coloquei nome para o diagrama, vou colocar aqui só para ficar mais. Eu vou colocar helpdesk aqui. Então o ideal era eu ter, né,
eu colocar nomes significativos nos meus diagramas, até para quando eles estiverem listados aqui eu selecionar aquele que realmente eu quero. De novo aqui, tudo isso aqui vai estar à esquerda e ele vai me perguntar o que, que eu quero que elementos eu quero que sejam publicados. Eu vou selecionar todos. Meu diagrama completo eu quero. Aí depois ele pergunta onde é que eu quero que seja publicado. Eu escolho o caminho e dou um concluir. Ele gera os arquivos e já abre aqui no navegador. Tá? Ele vai criar toda a estrutura necessária para apresentar no navegador, o arquivo HTML, todas as imagens que forem necessárias. Aí aqui, por exemplo, eu estou com o meu helpdesk aqui, né, eu vou clicar nele e como é que eu vou ver aquele anexo? Se eu clicar em registrar chamado, ele vai me abrir uma caixinha mostrando os anexos que existem. Se eu clicar, ele vai simplesmente abrir o arquivo. Lembra que aqui eu tenho dois anexos, então ó, ele vai mostrar os dois anexos para mim, certo? Essa foi então uma dúvida que eu recebi do Ederson Ribeiro. Agora vamos tentar ver o que acontece se a gente exportar ele como PDF, por exemplo. Publicar, né? Não é exportar. Ele chama isso de publicar. Exportar é quando a gente gera uma imagem ou gera provísio. Aí ele vai perguntar o formato, vou botar a paisagem. Ele está gerando um PDF, ele fez um índice, né? Ele mostra o diagrama também. Ele faz um índice de cada elemento. É porque eu não botei nenhum texto, né, nos atributos estendidos, nem nada. Se tivesse colocado uma descrição da tarefa ou de cada. Eu não coloquei nome para esse gateway também, mas senão ele colocaria aqui dentro do texto. E o anexo ele coloca uma referência. O anexo não vai estar dentro, mesmo sendo um PDF, ele não vai estar dentro desse arquivo. Ele só faz uma referência para o arquivo externo, né? Que ele criou uma pasta para o meu helpdesk, mas ele não incluiu nesse PDF. Eu acho que era isso, gente. Eu espero ter tirado a dúvida ou elucidado a questão que me foi proposta e se não era bem isso ou se restaram algumas outras ou qualquer outra dúvida, gostaria que fossem feitos comentários na própria página do vídeo ou me mande por e-mail para eu poder saber, né, até o nível de compreensão se está se tá, sendo satisfatório ou mesmo se forem dúvidas não relacionadas eu posso tentar fazer um outro vídeo específico. Ok? Então vejo vocês numa próxima oportunidade e até mais.